Boa tarde, Jarismar Pereira. Boa tarde, Raimundo Soares. Boa tarde, Henrique Cartacho. Boa tarde a você, amigo ouvinte, telespectador, que nos acompanha pelo Difusora 1, que nos acompanha pela Rádio Difusora de Cajazeiras, que nos acompanha pelo YouTube, que nos acompanha pelo Rádio.net. Aquele abraço especial. Sinta-se abraçado pela bancada do programa Boca Quente, parte 2 de hoje. No meu comentário inicial, eu quero falar a respeito, Jarismar Pereira, dos acordos que foram tratados no Congresso Nacional entre parlamentares e o ex-presidente Arthur Lira. Alguns desses acordos podem estar nas próximas semanas sendo pautados exatamente no plenário da Câmara dos Deputados. Entre eles, 2 pontos me chamam a atenção. E aqui eu quero, já de mão, Jarismar Pereira, registrá-los. O primeiro versa referente a uma votação de uma PEC, que ficou conhecida como PEC das Prerrogativas, que é para definir quais as ações penais contra parlamentares podem ser abertas somente com o aval do plenário do Congresso Nacional. É isso mesmo. Para que uma ação penal ela seja aberta contra um deputado, Jarismar Pereira, é necessário que o plenário dê o aval, o plenário permita que essa ação penal seja aberta, que essa ação penal seja iniciada. Essa é a primeira proposta do que foi discutido entre grupos políticos com o ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, que é o hoje interlocutor entre esses grupos e o presidente Hugo Mota. O segundo ponto é referente ao foro privilegiado. O foro privilegiado é o outro ponto que está no centro do debate envolvendo essas discussões. Eu sempre fui contra o foro privilegiado. Sempre fui contra o foro privilegiado. E me surpreende agora que alguns estejam defendendo e outros estejam torcendo pela manutenção do foro privilegiado. Eu fico muito surpreso com todas essas movimentações e modificações. O foro privilegiado sempre foi um privilégio concedido para grupos políticos porque eles tinham a certeza da impunidade. Porque o Supremo Tribunal Federal sempre foi um tribunal político, onde todo mundo sabe que quando chegasse lá, se resolvia o problema. Hoje o senhor José Disseu está solto graças ao Supremo Tribunal Federal. Valdemar da Costa Neto, que é presidente do PL, está solto graças ao ministro Barroso do Supremo Tribunal Federal. Então é o paraíso da impunidade para os políticos. Essa é a realidade. O Supremo virou, e foi durante muitos anos, o paraíso da impunidade para políticos. Essa é a realidade. Nua e crua. É a grande realidade desse país. Agora, o foro privilegiado é uma grande aberração da nossa natureza democrática e republicana, porque privilegia a alguns poucos. Essa é a grande realidade. Porque se eu cometer um crime comum, eu vou responder em primeira instância. Eu vou ter que ser julgado por um juiz que foi submetido a um exame, que foi submetido a um concurso, que foi submetido a provas. Eu vou ser julgado por um juiz técnico. Mas se um deputado federal cometer um crime, ele vai ser julgado por um político, que foi indicado por um outro político, para ocupar um cargo que não deveria, mas que hoje é de natureza política. Essa é a grande realidade. É só olhar como estão compostos os nossos tribunais superiores. A grande maioria, as indicações, elas são políticas. Eu me recordo de um tempo em que abriu uma vaga no Tribunal Regional Federal de nossa região, e aí todo mundo dizia que o indicado seria o advogado paraibano Newton Vita. Todo mundo dizia, Newton Vita é o indicado, vai ser Newton Vita o próximo desembargador do Tribunal Regional Federal da nossa região. E aí, Jarismar Pereira, sabe o que foi que mudou a definição? Porque nós teríamos um grande quadro técnico, nós teríamos um grande quadro jurídico dentro do TRF. O que mudou foi política. Porque um senhor senador chamado Renan Calheiros entrou no meio e indicou um parente, indicou um familiar, e esse seu familiar virou desembargador.
Então não existe um critério técnico, jurídico, não existe. O que existe é um critério político, essa é a realidade. É por isso que para mim não faz sentido foro privilegiado. Não faz sentido nenhum. Qual é a diferença de um cidadão para um deputado federal? Qual é a diferença? Do ponto de vista prático, qual é a diferença? É que um tem mandato e o outro não? E por esse ter mandato ele pode ser julgado pelos amigos? E quem não tem mandato tem que ser julgado em primeira instância por um juiz técnico, por um juiz que passou por concurso público? Vamos igualar. Vamos igualar. Vamos dar isonomia à nossa relação jurídica nesse país. Essa é a realidade. O foro privilegiado é uma aberração. Essa é a realidade. E o fato de muitos políticos corruptos, de muitos políticos condenados estarem hoje nas ruas, inclusive hoje já alguns detendo mandato, outros presidindo partidos, é a natureza política dos nossos tribunais superiores nesse país. São 13 horas mais 37 minutos, esse é o Boca Quente parte 2, já no ar.